Eu lembro do Gilberto, lateral esquerdo, que era do... Não lembro onde que ele estava. Aí ele podia ir para o São Caetano ou para o Corinthians. Ele preferiu ir para o São Caetano. Um cara que prefere, com todo respeito, um cara que prefere ir para o São Caetano do que ir para o Corinthians é um cara que não tem ambição nenhuma na vida. Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. O meu amigo Rodrigo, né, mandou aqui uma informação que é até uma curiosidade, né, do Vene Casagrande. Ele disse o seguinte: uma curiosidade sobre a ida de Victor Hugo ao Santos. O Corinthians também negociou com o Flamengo e os empresários do Meia, mas o jogador... O Corinthians também negociou com o Flamengo e os empresários do Meia, mas o jogador, no fim das contas, entendeu que melhor seria ir para o Santos, por alguns motivos, e um deles foi jogar ao lado do Neymar. Triste isso, né? A gente perdeu um jogador para o Santos hoje, tá? O Vitor Hugo é um jogador que o Dorival lançou no Flamengo. Então eu acredito, né, nessa informação, tá? O Dorival gosta dele, mas infelizmente ele preferiu ir para o Santos. Vá com Deus, né? Tchau. O cara que, né? É assim, tem jogador que não escolhe o Corinthians, que eu não esqueço nunca. Eu lembro do Gilberto, lateral esquerdo, que era do... Não lembro onde que ele estava. Aí ele podia ir para o São Caetano ou para o Corinthians. Ele preferiu ir para o São Caetano. Um cara que prefere, com todo respeito, um cara que prefere ir para o São Caetano do que ir para o Corinthians é um cara que não tem ambição nenhuma na vida, né? Eu não sei se o Hugo se o Vitor Hugo é bom jogador. Não lembro dele realmente jogando. Nunca me chamou a atenção, tá? Mas enfim, né? A gente vê aí alguns jogadores que têm escolhido outros times, né? A gente teve recentemente aquele volante que foi pro Cruzeiro, também tinha um acordo com o Corinthians, preferiu ir pro Cruzeiro. Qual o nome dele? Wallace, né? O Wallace, mais quem que a gente perdeu aí no Gilberto, aquele que jogou no Bahia? Não, esse é outro. O Gilberto é um lateral canhoto, tá? Gilberto, centroavante, que foi pro Inter, entendeu? Agora, recentemente, quais os jogadores que a gente perdeu? Tá? Perdemos agora o Vitor Hugo. O Biel não foi que a gente perdeu, né? É mais questão de valores, realmente. Quem mais? Vocês lembram? Né, de algum jogador que nós perdemos recentemente, tá? Recentemente tem um monte. O Serna do Fluminense. O Wallace que foi pro Vasco. O Wallace não tá no Cruzeiro? O Carlos Vinícius a gente perdeu, a gente não quis. Robert Renan a gente perdeu. Cara, o André Gomes, né? A gente perdeu, colombiano, pro Vasco. Tudo por causa do
Tudo por causa do transferban. Vamos lá, vamos fazer a conta. O Vitor Hugo escolheu o Santos. O duro é quando terminar o transferban, todos os jogadores que a gente tinha acertado já não quiseram mais esperar. Vai esperar até quando também? E acabaram indo para outro clube. Talvez o Vitor Hugo nem escolheu o Santos e o Neymar. Talvez não dava mais tempo para ficar esperando o Corinthians. Hoje é sexta-feira. A janela fecha terça. Talvez foi até isso. Então a gente perdeu o Vitor Hugo, recentemente o Wallace, o André Gomes, que foi para o Vasco, o Robert Renan para o Vasco, o Carlos Vinícius a gente quis perder. Aliás, isso aqui, o Carlos Vinícius, o Fabinho não quis. O Robert Renan, o Fabinho não quis. Tá? O colombiano é o André Gomes, que foi para o Vasco. Dudu e o Rony não teve conversa. O Dudu não teve conversa, mas o Rony teve. O Rony a gente nem perdeu, foi meio que ele mesmo que recuou lá em acionar o Atlético na justiça, tá? Mas teve negociação. O Romarinho, a gente também não quis. Não sei se a gente perdeu, né? A gente não quis o Romarinho, tá? O Reinier estava na nossa lista de reforços, esse a gente perdeu. Esse é um dos que a gente perdeu. O Pogba a gente não conseguiu, tá? O Puga a gente perdeu, que a gente não quis. A gente não quis, tá certo? O Puga, Eric Puga, que estava no Ceará. O Fabinho não quis, e aí ele foi pro Bahia. Esse a gente perdeu. Perdeu. Romarinho, a gente não quis, é diferente, tá? O Reinier, a gente perdeu. Não conseguimos concorrer com o Atlético Mineiro, tá? O Plata já foi um pouquinho, já foi lá no ano passado, né? Mas quem? O Gabigol, não sei se a gente perdeu, né? Depois com a chegada do Memphis, caiu um pouco aí né? Caiu o interesse, né? Que a gente tinha nele. O Caio Alexandre, esse a gente perdeu, mas já faz um tempinho, né? O Caio Alexandre. O Furquinho a gente perdeu, que era nosso, bem lembrado, tá? Sérgio Ramos a gente não conseguiu. O Wallace foi Livramento. Rolei ser amigo, esse a gente perdeu. A gente queria, né? E ele foi para o Santos. O Ira Potker, esse aí eu nunca fiquei sabendo do interesse do Corinthians nele. Tá? Facundo Bernal, esse a gente perdeu também. Foi para o Fluminense. O Lianco a gente perdeu. Caio César, foi para o Cruzeiro mesmo, Caio César? Se foi, esse a gente perdeu feio. A gente negociou avançado, né? O Quinteiro a gente, não é que a gente perdeu, a gente não quis. O Fabinho rejeitou, não quis o Quinteiro, tá? Mas quem? Robert e Renan a gente perdeu, né? A gente não quis, na verdade. Me intoxicou o negócio de fazer a brincadeira. Perdemos o Cássio e Fagner pro Cruzeiro, se a gente quis, né? O Rolei ser amigo, tá? Acho que só, né? Mantuan a gente perdeu, mas não foi para lugar nenhum, né? Enfim. Então não teve. Acho que de recentes foram esses, né? O Endo a gente tentou no início do ano, foi para São Paulo. Cuejar esse ano a gente não tentou, mas tentamos em outros anos, né? O Vinha, não tô sabendo. O Vinha, lateral esquerdo, a gente perdeu também, mas foi ano passado, tá? Foi ano passado. Lista grande, hein? Lista grande, tá? Matheus Pereira, acho que foi na época do Duílio. Luciano Costa, não sei para onde ele foi, mas a gente tentou. Lucas Evangelista a gente tentou e também não conseguiu, perdemos. Né? O Biel a gente desistiu de pagar 7 milhões de euros, Livramento. Luizão a gente que recuou. O Eric do Atlético Paranaense a gente não conseguiu, tá? Alex Arce quase, enfim, bastante. O Lúcio Acosta, né, que é o Luciano Acosta. Bastante jogador, hein, velho? Hein? O Joaquim Garcia a gente não quis, Jennifer, o lateral direito, foi oferecido, tá? Foi oferecido. O Sgaio, não sei o que até agora o que tá pegando em relação a esse Sgaio, hein? O Cleverson Busato é canário. Tagliafico. Deixa o like aí, gente, tá bom? Deixa o likezão aí, tá? Então é isso, velho. São os jogadores aí que, né? Assim, resumindo, né? Pulga foi recusado. Resumindo,
são jogadores que o Fabinho não quis, alguns, outros que o Fabinho quis, mas a gente não conseguiu, né, vencer a concorrência, tá? É isso. Então são esses os jogadores aí que o Corinthians perdeu no mercado.